Esse capítulo 9, nós vamos precisar de mais do que uma palestra, um estudo desse capítulo 9. Louvado seja Deus. Possivelmente, esta é a primeira parte, e a segunda parte o faremos daqui a 15 dias, tendo em vista que de hoje a hoje será o nosso culto de Santa Ceia e teremos um pastor ministrando a palavra. Louvado seja Deus. Amados irmãos, o capítulo 9 de Daniel é mais conhecido como o capítulo que fala sobre as 70 semanas de Daniel, que ele recebe a revelação através do anjo Gabriel. Ele fornece as informações desta semana profética. Glória a Deus. Mas, para que Daniel recebesse essas informações, dessa revelação, ele foi despertado. Glória a Jesus. A Bíblia diz, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Médios, louvado seja Deus. A Bíblia diz que nessa data, Daniel entendeu pelos livros que o número de anos acerca do cativeiro, da restauração de Jerusalém, a data tinha chegado. E, meus queridos irmãos, a gente precisa entender, há uma evolução, uma linha de tempo aqui sobre essa descoberta do profeta. Glória a Jesus. A Bíblia nos diz, irmãos, no capítulo 5, versículo 31, que Dario o medo, né? Ele conquistou Babilônia. Daniel 5:31. E nesta noite, neste dia, Daniel estava no palácio, porque ele recebeu o convite para decifrar o enigma da mensagem na parede do palácio. Nós já falamos sobre isso aqui. No capítulo 6, versículo 1 e 2, nós vemos que Dario, o rei da Pérsia, organiza o seu reino em satrapias. Não é uma palavra que a gente está acostumado a ouvir. Satrapias. Por isso que os governantes das satrapias eram chamados de sátrapas. Na verdade, eram províncias, eram distritos, um vasto império que se fazia necessário organizar. E para isso, o rei Dario, ele dividiu o seu império em 120 satrapias e constituiu 3 presidentes, sendo que Daniel era um desses presidentes. E ele pretendia colocar Daniel como grão-vizir. Grão-vizir é uma linguagem da Pérsia, mas nós conhecemos como primeiro-ministro. Glória a Deus. Num reino, geralmente existe um primeiro-ministro. Numa república como o Brasil, dependendo do governo, né? O governo anterior a este foram 22 ministérios. Esse aqui, atual, já descambou para quase 40. E haja dinheiro no nosso bolso.
Mas, amados irmãos, voltando à Escritura, nós vemos aqui que o rei Dario, ele estava no auge, ele era o governante. No capítulo 9, a Bíblia diz que Dario, ele estava também no comando. E diz aqui, no primeiro ano do seu reinado, Daniel teve esse despertamento. Diga comigo, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, eram 70 anos. Glória a Deus. Então, amados irmãos, o que nós observamos aqui, nós colocamos em Daniel, a primeira parte, as respostas inesperadas à oração. E quando eu orava e meditava e estudava sobre esse capítulo, glória a Deus, me veio duas perguntas que eu quero dividir e compartilhar com você, tendo em vista que nós estamos no estudo da palavra. Louvado seja Deus. O que é, primeira pergunta, o que é que nos motiva a orar, irmãos? Nós estamos vivendo uma época de pouca oração. Por mais reuniões que se marquem, que se fale, as orações têm diminuído, irmãos. Glória a Deus. E diante do exposto da Escritura, tem uma outra pergunta. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Diante do exposto da Escritura, nós vamos entender aqui duas coisas importantes na vida de Daniel. Daniel era um homem de oração. Isso aí é ponto pacífico, irmãos. Daniel, quando ele chegou na Babilônia aos 14 anos de idade, a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 8, 9 e 17, que Daniel orava. O que eu acho interessante aqui, irmãos, glória a Deus, é que Daniel, uma pessoa que ora, irmãos, Daniel não orava só porque estava na Babilônia. Porque você vai observar que a vida toda de Daniel é uma vida de oração. Diz aqui que ele orava como um adolescente, ele chegou na Babilônia com 14 anos. Né? No capítulo 2, quando ele já estava no palácio com os seus amigos, no versículo 17 e 18, nós vemos Daniel e seus amigos entrando num propósito de oração para não morrer com os outros sábios da Babilônia. E a Bíblia diz que Deus revelou na madrugada o sonho do rei. Glória a Jesus. E diz também no capítulo 6, versículo 10, que Daniel orava quantas vezes no dia, irmãos? Que lembra? 3 vezes ao dia. Louvado seja Deus. Irmãos amados, e a Bíblia diz que Daniel permaneceu. Está escrito, coloca aí na tela, capítulo 1, versículo 21 de Daniel, por favor. E eu já falei sobre isso aqui. Todos comigo? 1, 2, 3. Irmãos, Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Ele continuou. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Daniel, ele sobreviveu, ele permaneceu os 70 anos do cativeiro. Glória a Jesus. Irmãos, a Babilônia caiu, mas Daniel permaneceu de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E eu preciso que vocês entendam uma coisa aqui muito importante numa vida de oração.
Daniel não orava só porque estava na Babilônia. Antes de ele chegar na Babilônia, ele já tinha uma vida de oração, irmão. Louvado seja Deus. E a pergunta, eu volto com a pergunta: o que é que está nos motivando a orar? É só quando você está passando um aperto, desemprego, uma doença? Glória a Jesus. Quantas vezes a gente já se levantou de madrugada para orar? Glória a Deus. Irmãos, Deus quer ouvir a tua voz no altar. De novo. Começa a trilhar o caminho da oração. Aleluia. Glória a Jesus. Como diz o velho hino de Cecília de Souza, né? Levanta pela madrugada e clama pelo olho da unção de Deus. Aleluia. A segunda pergunta, irmãos, é: qual é a atitude na oração que provoca essas respostas inesperadas? Por quê, irmãos? Daniel, ele estava examinando as Escrituras. O versículo 2 diz: eu entendi pelos livros. Que livros, irmãos? Nós temos um problema com isso aqui, irmãos. Nós somos um povo que não gostamos de ler. Eu falei isso aqui outro dia. Irmãos, nós estamos ficando pobres de Bíblia e pobres de conhecimento. Nós precisamos abrir a Bíblia. Hoje nós temos, irmãos, não só a Bíblia, né? Essa aqui, eu gosto dessa Bíblia, ela é grande assim, porque ela tem umas imagens. Essa Bíblia foi lançada pela antiga Central Gospel, mas hoje tem muita anotação, glória a Deus, e eu preciso passar tudo isso. Eu ainda não me acostumei a usar tablet. Eu tenho tantas Bíblias assim marcadas, estudos da Bíblia cheia de papel, e eu preciso de tempo para fazer isso. Mas, glória a Deus, apesar das informações que eu tenho aqui, de outros estudos, eu também fui buscar, irmãos, e Deus me mostrou outras coisas que eu preciso derramar aqui, porque a graça de Deus está me impelindo a isso. Louvado seja Deus. Irmãos amados, glória a Deus, quais são as atitudes que vai despertar em nós, glória a Deus, o desejo para que as respostas venham? Eu falei outro dia, não sei se alguém lembra aqui, que às vezes, irmãos, aquelas orações, aleluia, aquelas orações mais curtas, é como se fosse, hoje não se usa muito, né? Fax, mas usa-se muito SMS, e ainda se usa, né? WhatsApp, louvado seja Deus, e são respostas às vezes que se recebem em tempo real. Mas, amados irmãos, tem momento na nossa vida, glória a Deus, que às vezes a gente faz uma oração assim rápida e o Senhor responde. Aleluia. Mas não é porque você é melhor que os outros, não, irmão. Isso aí, irmão, é resultado de intimidade, de comunhão, de vida com Deus. Eu conheci uma irmã da Bahia que ela dizia: chega aqui, Jesus, glória a Deus, quando ela estava aperreada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E, amados irmãos, glória a Deus, aqui nós temos as atitudes de Daniel diante dessa necessidade. Quando ele abre a Escritura e ele começa a estudar as profecias, e é por isso que é importante estudar as profecias bíblicas. Bendito seja Deus. Amados irmãos, Daniel entendeu que o tempo era chegado. O tempo era chegado. Que tempo, irmãos? O tempo
de cumprimento de promessas, cumprimento de profecias. Eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo uma época em que as profecias estão se cumprindo, em que as promessas de Deus acerca do seu povo e acerca deste mundo, o mundo está maduro, irmãos, para a colheita final. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vemos aqui, primeira coisa, louvado seja Deus, primeiro tópico é que é imperativo que nós compreendamos as profecias desse tempo que nós estamos vivendo. Eu acho interessante uma coisa aqui, irmão, é que Daniel era um homem experimentado nas revelações de Deus, sim ou não? Glória a Jesus. Ninguém pode negar que era um homem que tinha essa graça, esse dom de Deus. Olha, irmãos, quando eu falo graça aqui, graça e dom é a mesma coisa, porque a palavra dom é uma palavra do português, mas na Bíblia a palavra dom vem do grego charisma, que é dons da graça de Deus. Aleluia. Ninguém recebe esses dons de Deus porque tem dinheiro, porque comprou. Ninguém recebe, não, eu vou orar mais. Não, irmão, não tem nada a ver. Glória a Jesus. Eu vou orar muito e jejuar para Deus me dar o dom de profecia. Acaba com essa besteira. Deus dá o que Ele quer. Aleluia. Os dons de Deus estão aqui, irmãos. Olha aqui, no meio de vocês aí. Glória a Jesus. É só nós estarmos sintonizados. E eu digo, irmãos, que Daniel estava com os pés na terra, mas ele estava sintonizado com o céu. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos ser e ter nesses últimos dias. Nós estamos aqui na terra, mas nós não somos daqui. A nossa casa está lá em cima. Aleluia. A nossa esperança é o céu, morada de Deus, onde Jesus está. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos, porque eu sou pentecostal de carteirinha. Agora eu não sou fanático. Eu nasci no berço do Evangelho, no berço pentecostal. Aleluia. Eu nasci nessa igreja. Eu posso dizer que eu nasci no fogo. Glória a Deus. E amados irmãos, eu conheci os pioneiros da nossa igreja aqui em Alagoas, a nossa igreja do Brasil, missionários pioneiros que eu conheci. Louvado seja Deus. Olha, irmãos amados, glória ao nome de Jesus. Nós pentecostais achamos que ser usado por Deus dispensa o uso das Escrituras. Eu não sei se vocês sabem, mas eu creio que os estudiosos que estudam a história da nossa igreja, na década de 50, quando alguns pastores americanos, ou melhor dizer, uma era alemão e outra era americano, glória a Deus, John Peter Bolenda, que era um pastor que veio da Alemanha trabalhar no Brasil, ele foi o iniciador do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, o IBAD, ali na cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo. E naquela época, irmãos, era um escândalo. Os pastores achavam um absurdo se estudar as Escrituras, estudar teologia. Glória a Deus. Inclusive, existe ainda hinos hoje que se cantava naquela época. Alguém, eu acho que não sei se alguém lembra, algum hino que dizia bem assim: a igreja que recebe o Pentecostes está disposta a viver em oração, tem poder para combater as hostes infernais e viver em oração. Uma palavra revestida de poder, lembrou, foi? Uma palavra com poder celestial. Uma palavra pode converter o mundo. Uma palavra com poder pentecostal.
última estrofe diz assim: mesmo que seja formado em teologia. Isso aí já é uma crítica. Porque os pastores daquela época, glória a Deus, eles não viam com bons olhos o estudo das Escrituras. Irmãos, e nós perdemos muito, a nossa igreja perdeu muito, glória a Deus, mas graças a Deus que naquele instituto, Deus tirou joias, ministros, homens de Deus, para incendiar o Brasil. Glória a Deus, como Gesiel Gomes, como Guidecazu Takayama, glória a Deus, como Gilvan Rodrigues, como Doronel Camilo, e outros homens que Deus levantou, glória a Deus, como Erenai Cabral. E hoje nós temos essas riquezas que nós temos hoje, irmãos, porque esses homens, eles não apenas oravam, não apenas tinham a unção de Deus, mas eles tinham conhecimento bíblico. Aleluia! As primeiras informações de teologia que eu tive foi com esses homens. Raimundo Ferreira de Oliveira, missionário Eurico Bergstein, finlandês, Lawrence Olson, que foi missionário americano no Brasil, radicado em Lavras, em Minas Gerais, e outros, Orlando Spencer Boyer. Irmãos amados, glória a Deus, foram esses homens que foram mostrando, glória a Deus, que nós precisamos mergulhar na Escritura, entender, compreender as profecias, compreender o tempo que nós estamos vivendo. Mas isso só acontece se nós juntarmos, aleluia, a leitura, a meditação da Bíblia com a oração. Daniel, para nós, ele é um incentivador que nós continuemos buscando a Deus. Ele tinha visão e revelação de Deus, mas ele nunca abandonou o estudo das profecias da palavra de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Paulo elogiava os crentes bereanos, porque eles, glória a Deus, eles estudavam, eles conferiam tudo que Paulo ensinava e pregava. Paulo não achava ruim. Hoje em dia tem gente que, se você começar a confrontar, não, você errou, né? Recentemente eu estava assistindo com minha esposa um culto, não é aqui em Alagoas, é fora do estado, de outro estado, aniversário desse pastor presidente, e tinha um pregador, o nosso pastor estava, por sinal, tinha um pregador que veio do Rio Grande do Sul. E aquele homem, ele começou a pregar, começou a fazer uma coxa de retalhos, na pregação dele. Mas o que é mais absurdo é que depois ele começou a contar o que ele fez, Ele disse que deu não sei quantas cestas básicas para os mendigos da cidade dele. Isso é um mentiroso, irmão. Irmãos, olha, na pandemia, o nosso pastor, você é o pastor presidente da igreja. Você dizer que foi você que deu? Irmãos? O nosso pastor presidente, na época da pandemia, não sei se vocês lembram, ele pediu os irmãos que quiserem que doassem alimentos para aquelas pessoas que estavam sem trabalhar, irmãos nossos. Entendeu? Aí o pastor presidente pode dizer que foi que deu? Não, foram os irmãos da igreja que se uniram. Glória a Deus. Então, irmãos amados, a gente tem que ter muito cuidado. Louvado seja Deus. Eu tenho aqui algumas informações. Eu tenho esse estudo aqui, já está um bocado de tempo. Sobre 8 conselhos aos pregadores pentecostais. Olhe para cá. Você que prega, você que é pregador, pregadora, abra o olho quando for pregar a palavra. Olha, irmãos, o pregador pentecostal, ele deve se policiar. Primeira coisa, primeiro conselho: o pregador pentecostal deve se policiar quanto à sua aparência. O pregador, a aparência, ele tem que ser simples, Tem que ser simples. Ser simples
não é andar com um esmolé, né? Uma roupa com chinelo, uma roupa velha, rasgada. Porque vai dizer que você é um mendigo. Você não está honrando o reino de Deus, não. Né? Mas também, irmãos, glória a Deus, também não pode ser extravagante. Na igreja que eu trabalhei, tinha um diácono, um obreiro, que tinha um culto, ele vinha com um sapato todo de ouro. No outro culto, ele vinha com um sapato todo prata. E para achar pouco, irmão, tinha um outro irmão lá, que ele tinha uma gravata, a gravata dela era toda prata. Era toda prata a gravata. E ele achou pouco, tinha só ele não, tinha outro também. Ele disse, que doidice. Salva as almas, Jesus. Então, irmão, nada de extravagância, muito cuidado com isso. O pregador pentecostal deve ser original. Usar um português simples, que todo mundo entenda. Uma criança entenda o que você está dizendo. Aí tem pregador que quer usar a palavra difícil, que nem ele sabe o significado. Palavra incômodos. Glória a Jesus. Sincretismo, aí não sabe o que quer dizer sincretismo. Ele vai usando, aí começa a pregar, quer usar a palavra difícil. Eu, quando a gente era solteiro, eu e minha esposa, a gente conheceu um, né mesmo? E gostava, quando estava pregando, de usar uma expressão assim. A minha esposa tem mais coragem do que eu, com essas coisas. E ela veio perguntar, o que é que significa isso? E ele começou a se engasgar para lá, e mudando de conversa. Isso não muda de conversa não. É porque ela conhecia ele, sabe? Conhecia ele mais do que eu. Não muda de conversa não, você não sabe o significado. Então deixa dessa besteira, fale uma expressão que você entenda e que o povo entenda. Porque a pessoa entende. Isso se chama pedantismo, irmão. É a pessoa querer parecer culto, vai falar uma palavra difícil. Não, meu irmão, não se preocupe com isso não. Se preocupe que você seja entendido. Eu não sei se vocês já observaram, mesmo quando eu falo umas palavras aqui, mas depois eu completo dizendo o significado. O pregador, ele pode fazer isso. Irmãos, a gente tem que pregar a Bíblia, a palavra de Deus, explicando como fez Daniel, como fez Neemias. Daniel, ele entendeu. E você vai lá no livro de Neemias, capítulo 8, o Esdras e os escribas, eles abriram a Bíblia, lendo e explicando. Glória a Deus. O certo é isso. O pregador pentecostal não pode, tem que diferenciar grito de unção. Glória a Deus. Gritar não quer dizer que a pessoa está com unção, não. Pregar já é uma expressão. Quem prega, irmão, tem que pregar com a voz que todo mundo ouve. Glória a Deus. E às vezes até uma aceleradazinha, não vai ser com isso, não quer dizer que a pessoa está com unção, não. A unção é diferente de grito. Louvado seja Deus. Grito às vezes irrita. Irrita às vezes. E às vezes é também para manipular. E nós, pentecostais, estamos acostumados. Quando a pessoa começa a gritar, aumentar um pouco, aí alguém pensa que a pessoa está com unção. Às vezes não é isso não. Às vezes é por performance. Não confunda unção com performance. Performance. Não, a pessoa cantou bem. Cantou bem, Ele faz aquela firula. Como é que diz o Zé Carlos? Não esmeralhe o hino. Glória a Jesus. Aleluia. Tem cantor que gosta de fazer essa performance, Ele canta bem. E às vezes isso chama-se performance. Mas isso não é unção não, irmãos. Glória a Deus. Então vamos separar o que é gritaria e o que é unção. A unção é uma capacitação do Espírito de Deus, e a unção convence o homem do seu pecado, da sua necessidade de se renovar, de despertar. O pregador deve respeitar o público. Louvado seja Deus. Às vezes a pessoa acha que não, a plateia, a igreja não está prestando atenção, Glória a Deus. E às vezes começa a provocar, irmão.
bota com respeito. Eu já vi, irmão, pregador chamar atenção, desrespeitar, às vezes uma senhora. Tem essas características, não, irmão. A unção de Deus, pregador, glória a Deus, ele tem que pedir a Deus a mensagem. Se preocupe em entregar a mensagem. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus é que convence o homem. O Espírito Santo pega a palavra e faz o que, irmãos? Convence o homem. Louvado seja Deus. Irmãos amados, fale mais de Deus e menos de você. E não fale dos outros. Eu aprendi essas três coisas. Fale muito de Deus. Vamos dizer comigo. Fale muito de Deus. Menos de você. E nada dos outros. Glória a Jesus. O pregador que eu falei lá, que estava assistindo, e falou mais dele do que de Jesus. É triste, não é, irmãos? Glória a Deus. Se você for convidado para pregar, pergunte, pastor, quanto tempo eu tenho? Aí o pastor vai dizer, tal hora. Isso não vai diminuir você não, irmão. Isso vai te dar respaldo, respeito. Quando terminar a sua pregação, glória a Deus, tem pregador que é doido. Você não tem juízo não, uma pessoa dessa. Ou então pregadora. Eu deixei de convidar uma irmã, uma jovem, hoje ela é casada. Ela prega, parece um narrador desse narrador de jogo, de rádio. Dá misericórdia, meu Jesus. E ninguém vai gravar nada. Irmão, o povo tem que entender, irmãos. Não se preocupe não. Não faça firula. Olha, irmão, olha para cá. Olha aqui na minha mão. Olha aqui na minha mão. Glória a Deus. Não se despece, não converse. Não faça firula. Quando chegar, acabar o seu tempo, passe para o pastor. Mas tem gente que nós vamos ouvir o conjunto. Você é o pastor da igreja? Vamos ouvir a banda, vamos ouvir o cantor, a cantora, vigia, Deus. Olha, irmão, que graças a Deus, Deus me deu educação. Mas eu conheci, não sei se já tem um desse por aí. Conheci pastor que ele faz vergonha, né? Mas, glória a Jesus. Não faça essa besteira não. Né? E nunca mais você volta. Nunca mais vou lhe convidar. Se preocupe em fazer aquilo que mandaram você fazer. Você foi convidado para quê? Para pregar? Então, escolheu o texto, orou, jejuou, sabe o tempo que tem? Não deu para terminar a mensagem. Não se preocupe. Não se preocupe com isso. Glória a Deus. Que você não é o primeiro, nem vai ser o último, não. Eu já conheci pregadorzão conhecido que não terminou a mensagem, já ficou no tópico só. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, vamos olhar para a Escritura, né? Como Daniel, eu entendi, ele compreendeu, ele tinha discernimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, esse capítulo 9 de Daniel, possivelmente aconteceu, foi escrito, né? Depois que Daniel saiu da cova dos leões. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, os 70 anos do cativeiro chegou ao fim. Daniel compreendeu que o tempo tinha chegado. Eram 68 anos que tinham se passado, irmãos. Glória a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. E Daniel não voltou para Jerusalém. Ele viu o povo voltar para Jerusalém, mas ele não tinha mais idade para fazer uma viagem daquela. Glória ao nome de Jesus. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, irmãos. Louvado seja Deus. Eu vou ler 3 versículos aqui e a gente termina. Não vai dar para terminar essa mensagem. Não vai dar. Vai ficar para outro, e hoje é 15. 1 Crônicas, aliás, desculpa. 1 Crônicas,
Crônicas. Comigo todos, 1, 2, 3. Só o 32. Só o 32. Irmãos, você tem aí a versão NVI? Coloca aí, por favor. Vamos ler nessa versão NVI. Olha aí. Pronto, pode ler. 1, 2, 3. Amigo de Jacá, 200 chefes, e era especialista no conhecimento dos tempos, e sabia como Israel deveria agir. Bom, até aí. Preste atenção numa coisa aqui. Nessa relação das 12 tribos de Israel. Glória a Deus. O cronista, ele fala de uma tribo, a tribo de Issacar. Issacar, disse a profecia de Jacó, é um jumento de ossos fortes. Ele vai aguentar carga. Glória a Deus. E diz, irmãos, que nessa tribo haviam pessoas, 200 dos seus chefes. Aí diz o que? Especialista. Como é que diz? Especialista no conhecimento dos tempos. Vamos dizer comigo, especialistas no conhecimento dos tempos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos queridos, isso é muito importante. Nós precisamos, irmão, Israel dependia dessa tribo. E diz mais, aqui mais, volta lá por favor, que sabiam como Israel deveria agir. Diga, que sabiam como Israel deveria agir. Fique para quem está do seu lado. Diga, você sabe como agir nesse tempo. Louvado seja Deus. Irmãos amados, para nós agirmos nesse tempo final, nós precisamos de pessoas assim como Daniel, como esses 200 da tribo de Issacar. Coloca aí Mateus capítulo 24, versículo 12. Glória a Deus. Vamos ver que tempo é esse que a gente está vivendo, irmão. Pode botar na corrida mesmo. Bota na corrida mesmo. Em nome de Jesus. Todos, 1, 2, 3. E por... Irmãos, já estamos vivendo esse tempo. Ei, olha para cá. Já estamos vivendo esse tempo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, como diz a versão atualizada, de quase todos se esfriará. Aleluia. Nós já estamos vivendo esse tempo, minha gente. Sim ou não? Sim. Estamos. Agora vamos ver agora 2 Timóteo, irmãos, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Olhe para cá. Vamos ver se esse tempo se parece com o nosso tempo. Vamos lá todos, 1, 2, 3. Porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, desconfortos, soberbos,
vivendo esse tempo já? Você sabe o que aconteceu essa semana? Vou dar só um exemplo. Um empresário foi preso porque na empresa dele ele permitia, ele não obrigava que se fizesse um culto. Alguém denunciou o Ministério Público. A empresa era dele, o espaço era dele, os funcionários não eram obrigados a participar do culto. Era um momento devocional. Tem gente que faz na igreja. Eu trabalhei na oraria, antes da gente começar, a gente fazia um culto, estava produzindo aula, lia uma palavra, orava, todo mundo trabalhava. Nosso pastor faz isso. Todo dia que ele faz atendimento, quando ele chega, a gente sobe, os pastores, abre as escrituras, explica, canta um hino, todo mundo vai para a sua sala. Meus irmãos, existe uma perseguição declarada contra os cristãos. Louvado seja Deus. Você sabe o que está acontecendo na Europa? Quem é cristão não pode pregar em praça pública, não pode nem pregar um evangelho. Os cristãos estão sendo espancados em praça pública por muçulmanos ou por ateus, pessoas de outras religiões. Glória a Deus. Irmãos, aleluia, o tempo é chegado. É tempo de orar. Agora, olha que coisa interessante. Quando Daniel percebeu que o tempo era chegado, o que foi que ele fez? Foi o que ele fez? Ele se pôs a orar. E a oração de Daniel, meus irmãos, Daniel se colocou na brecha. Como diz Ezequiel 22:30, ele se pôs na brecha da oração. Daniel, só ele, irmãos, olha para cá, só Daniel, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Elias se colocou na brecha da oração no seu tempo, o rei Acabe. Paulo e Silas, mesmo na prisão, levantou um clamor e Deus entrou naquele calabouço. Glória a Deus. Pedro e João, depois que foram soltos, se reuniram com os irmãos, capítulo 4, versículo 30 e 31. E a Bíblia diz que eles fizeram oração, e Senhor, olha para as suas ameaças. Aleluia. Enquanto estendes a tua mão para salvar, para curar e libertar. Aleluia. E para que nós tenhamos coragem de continuar pregando a tua palavra. Irmãos, aquela oração foi tão poderosa, aleluia, que diz a Bíblia que tremeu o lugar em que estavam reunidos. Não precisa ser muita gente, só uma pessoa. Deus só precisa de uma pessoa que esteja na brecha. Aleluia. Nós precisamos ter essa atitude de Daniel. Quando Daniel entrou, irmãos, no clamor, ele usou uma expressão, um pronome, nós. Observe na oração de Daniel. Daniel, ele se identifica, ele se nivela com o povo de Jerusalém, o povo que estava no cativeiro. Ele diz: nós pecamos, glória a Deus, nós erramos, nós desobedecemos, aleluia. Mas Daniel, irmãos, quando ele foi trazido, levado para a Babilônia, ele era um adolescente. Ele poderia dizer assim: eu não tenho culpa que meus pais, que os profetas, que os príncipes, que os reis eram idólatras. Eu vim aqui, glória a Deus, fui trazido nessa enxurrada. Mas ele se coloca junto com o povo. Moisés, quando viu que o povo tinha pecado, ele se colocou entre Deus e o povo e disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Deus tinha dito a Daniel, ou disse a Moisés: eu vou destruir esse povo e vou fazer de ti uma outra nação. Aí ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Abraão se colocou entre Deus e o povo e disse: Senhor, se houver na cidade de Sodoma e Gomorra 45 justos,
não destruirei, não destruirei. Aí foi diminuído, 40 justos, 30 justos, 20 justos, 10 justos. Não tinha 10 justos na cidade. Mas Abraão se colocou na brecha. Louvado seja Deus. Eu li a história de um homem chamado Telêmaco. Olha para cá. Telêmaco era um monge. Em 404, o cristianismo, irmão, já era a religião oficial do império. Mas sabe o que aconteceu? Aqueles jogos no Coliseu de Roma, aquelas que havia os jogos esportivos, os jogos sanguinários, onde lutavam os gladiadores, uns se matando uns aos outros. Aquela época de colocar os cristãos no Coliseu e as feras devorarem, tinha passado, mas os jogos no Coliseu continuaram, os gladiadores lutando. Irmãos, e aquilo começou a incomodar aquele padre. Ele sofria, ele começou a orar e a jejuar, e Deus o impulsionou, e ele viajou para Roma. E diz a história que ele entrou no Coliseu no dia que estava havendo os jogos. E quando os gladiadores estavam lutando, ele pulou dentro do anfiteatro, irmãos. E ele foi e apartou a briga de 2 gladiadores. Sabe o que foi que ele ganhou? Uma espada atravessou o seu corpo. Um dos gladiadores o matou. E ele morreu ali. Mas as multidões que estavam naquele estádio, quando viram aquilo, foram saindo, a multidão foi saindo do estádio, e os gladiadores ficaram parados no meio, olhando aquele homem morto, e a notícia chegou até o imperador Honório, e Honório baixou o decreto e acabou com os jogos e as guerras, as brigas no Coliseu. Aquele homem se sacrificou a sua vida, mas ele conseguiu acabar com aqueles jogos no Coliseu. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus só precisa de uma pessoa que se coloque na brecha, como Daniel. Aleluia. Nós precisamos dessa atitude, irmãos. Nós estamos vivendo uma época que ainda não tem nada a ver com a vida de ninguém. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Aí vê alguém às vezes passando uma situação, precisando de oração, precisando de uma palavra, e a gente se exime de ajudar. Glória a Deus. Irmãos amados, que Deus nos ajude, que Deus dê a cada um de nós, aleluia, essa sensibilidade de Daniel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho uma palavra com vocês, os obreiros, rápida.